Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, a sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração duas orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão, uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção, e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente, até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão. Certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos
todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo, distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? E eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair, coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações
perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas, perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas. São pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas. Até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela, uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você, e você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar.
Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano, né, fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus. Pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer, de alguma forma, caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho. 3 dias de conselho. Segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas, tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer,
câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar, que o Senhor abençoe. Que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, que é teu, que fique no nosso caminho, o que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas e até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída. E que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja
a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra, pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela. Exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida. Falou para essa amiga dela, anos tentando. Mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais. Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. O livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. O Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso.
e você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então eu quero falar rapidamente das 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem a tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas. E ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a liberar as pessoas
que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta, vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas, nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho, existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que cuidar do meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia, muitas vezes, é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura. Ela tem medo de tudo. Ela tem medo, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível de Deus é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Eu não preciso
colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger? Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta? Eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você. É simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico, e isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido? O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito. Sabe? Meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler. Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha. E a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás. E eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. E claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele? Da água para o vinho? Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E também, deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esses aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente. Tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas dreams, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas dreams. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui
instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo. Certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus. Como está escrito na palavra do Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo, que o Senhor renove as forças de todos essa casa. E aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurado, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais. A quarta característica de Jesus que me impressiona é que ele era um homem de muita oração. E a minha pergunta para você é, você tem imitado essa característica de Jesus? De ser uma pessoa de oração? Em Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Porque Jesus aprendeu que os seus momentos de oração o guiavam. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos, em Lucas capítulo 6.
Jesus era guiado por uma mão invisível porque ele estava sempre aos pés do Pai. João 5,19, o que o Pai faz, o Filho também faz. E no mesmo capítulo ele afirma: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso dessa característica na minha vida, ser alguém de mais oração. As pessoas andam me perguntando muito: por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Porque não tem busca mais. Sabe, o culto já é todo cronometrado, já tem um script do início ao fim. Então é muito tempo de louvor, é muito tempo de muitas coisas na igreja, às vezes não tem tempo de oração. E se você quer mais de Deus, você vai ter que orar mais. As pessoas estão com dificuldade de orar mais, de tirar tempo para Deus. É por isso que eu considero os propósitos de oração que nós entramos com o propósito realmente para incentivar as pessoas a orar. Sabe, eu não tenho que ser apenas um membro de um grupo de oração, ou um participante de um grupo de oração, eu tenho que ser um grupo de oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu tenho que ser um grupo de oração. Você pode pedir oração para todo mundo, mas você tem que ser a pessoa que mais ora. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo, a vida de Deus, a vida extraordinária do Senhor Jesus, entrando em todas as áreas da nossa vida. E nós apresentamos a Deus a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e pedimos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Leva embora a ansiedade, Senhor. Leva embora pensamentos ruins. Leva embora toda pressão e opressão da vida e traga sobre nós um renovo, um ânimo novo. Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós e, como está escrito na Tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Colocamos diante de Ti a nossa família, colocamos diante de Ti nossos pedidos de oração, todos os pedidos, Pai, que foram feitos aqui em nossa planilha, Pai. Nós apresentamos diante de Ti e pedimos bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a família. E hoje, Senhor, eu oro em especial pela família, para que o Senhor traga união para a família, para que o Senhor traga salvação nessa casa, para que o Senhor traga avivamento no meio dessa família, para que as brigas cessem. Todo tipo, Senhor, de ataque espiritual contra a família acabe no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos bênção também sobre a nossa vida financeira. Pedimos provisões especiais do Senhor, portas abertas, bons negócios, boas conexões, e que tudo aquilo que estiver travado, Senhor, que seja destravado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga saúde total e completa a essa alma. Leva embora, Senhor, todo tipo de depressão. Leva embora as angústias, os sofrimentos da alma e traga uma cura no interior dessa pessoa. Oramos também por relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos tenham a bênção de Deus, e aquilo que não for bênção do Senhor, afasta da nossa vida, afasta do nosso caminho. Também pedimos, Senhor, pela saúde, para que o Senhor restaure a saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Dizemos ao câncer, dizemos a alergias, dizemos a infecções, dizemos a todo tipo de inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também por justiça e livramento. E pedimos a bênção do Senhor e que não nos falte a Tua presença, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Estamos apresentando nossa planilha diante de Deus. Essa planilha que você pode baixar gratuitamente no meu site,
www.viniciusda7.com.br, e se não conseguir, não tem problema. Pega uma folha em branco, escreve as 7 áreas e coloca aqui embaixo dessas áreas, você coloca seus pedidos de oração. E volto a dizer, fique firme na oração. Que nada tire você desse propósito. Que nenhuma coisa importante se coloque entre você e seu propósito de oração. Amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui. Grandes coisas. Inclusive, quero dar um testemunho que eu recebi da Costa, é o nome dela, e ela escreveu assim: testemunho de cura do meu sobrinho Igor, curado de leucemia. Durante as orações, eu colocava o nome dele e pedia cura, e o Senhor sempre profetizava pela cura. E eu e a mãe dele participamos sempre das campanhas, tomamos posse e recebemos o milagre da cura. O Igor vai fazer um culto em frente à casa dele, em ação de graças pela cura alcançada. Deus é fiel. Somos de São José do Seridó, Rondônia. Glória a Deus, que maravilha! Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Ele faz milagres. A nossa fé está em Jesus. Jesus, Ele que cura, Ele que opera milagres. Amém? E você que quer entrar agora nesse propósito aqui pela primeira vez nessa oração, entra. Mesmo que nós já estejamos, né, com um propósito em andamento, entra agora pela fé. Entra agora, não perde mais um dia de oportunidade e ora conosco às 6 e às 18. Eu quero pedir para cada um de vocês a compartilhar essa oração agora. Já manda aí para amigos, para parentes, para grupos, aonde você puder, manda essa oração. Seja um abençoador. Não seja só o tipo de pessoa que sabe receber, mas não abençoa ninguém. Abençoe alguém com essa oração. Amém? E eu quero trazer a sequência da palavra que eu comecei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre 4 decisões que vão abençoar a tua vida e que vão dar norte para você. E hoje eu quero falar, agora à noite, de mais 4 decisões. Mais 4 decisões, 4 princípios para decisões da maneira de Deus. Amém? E eu quero ler um versículo bíblico. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 15, verso 22. A Bíblia diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você tem que se aconselhar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas que têm as informações sobre a decisão que você tem que tomar. E algumas vezes você precisa de oração para tomar as decisões importantes que você precisa tomar. E eu quero dar aqui 4 princípios para você, certo? A continuação da palavra da manhã para você tomar decisões da maneira de Deus. Primeiro, pergunte a você mesmo: esta decisão está de acordo com a palavra de Deus? Há certas coisas na nossa vida que estão em desacordo com a palavra. E se estiver em desacordo com a palavra, não serve para a gente, não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é fazer conforme a palavra. Eu já aconselhei muitas pessoas ao longo da minha vida. E muitas vezes teve casos onde uma pessoa estava apaixonada por outra, só que existia assim, sabe, um jugo desigual entre eles. E esse jugo, sabe, pesava muito sobre eles, várias vezes. E eu sempre alertava: olha, esse tipo de relacionamento é um jugo desigual. Eu não vou abrir aqui os pormenores do que é um jugo desigual, mas, sabe, a Bíblia diz que ter um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você é muito problemático. E eu sempre falava isso. E geralmente as pessoas teimam. Elas vão adiante, elas colocam a paixão na frente da razão. Elas colocam a paixão na frente da maneira de Deus. E o que dá? Sempre dá problema. Sempre. Sempre dá problema. Ou seja, tudo que eu decidi na minha vida tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Deus não tem como abençoar, sabe, uma pessoa que trabalha errado. Uma pessoa, a Bíblia fala sobre a balança enganosa, injusta. A pessoa que faz negócios injustos, Deus não tem como abençoar.
Não tem como pedir oração por uma coisa errada. Deus não tem como abençoar. Então, tudo na nossa vida, toda decisão que a gente for tomar, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não serve para mim. O segundo princípio que eu quero ensinar para você é se essa decisão que você tem para tomar, será que essa decisão vai ser bênção para o reino de Deus? Será que essa decisão que você vai tomar vai ser bênção para o reino de Deus? Ou o reino de Deus vai perder com essa decisão? Porque é isso que você tem que pensar. Geralmente as pessoas colocam muita pressão em cima de nós para que a gente decida aquilo que elas querem. Mas e quando Deus está falando algo com você, de algo que vai ser uma bênção para o reino de Deus? E você pensa assim, puxa, mas sabe aonde eu estou também é bênção, só que se eu me movimentar para cá, vai ser mais bênção ainda. Então, se vai ser bênção para o reino de Deus, siga em frente, ainda que você tenha oposição, ainda que tenha que remanejar muitas coisas, mas obedeça o que Deus está falando. Nós não podemos nos opor a algo que é de Deus. Nunca se oponha a algo que é de Deus, porque isso, sabe, é atrair algo ruim para a sua vida. Como assim me opor a algo que é de Deus? Às vezes, Deus fala com uma pessoa e Deus coloca no coração dela fazer determinada coisa. E daí, como é uma coisa que vai mexer muito com a vida dela, você diz, cuidado, não vai para frente, não faça isso, você vai perder sua vida, assim. Você tem que ter cuidado, porque às vezes foi algo que Deus colocou no coração daquela pessoa. E quem é que pode ir contra Deus? O terceiro princípio será bênção para todos que vão participar, direta ou indiretamente, inclusive a minha família? Então, em todas as minhas decisões eu tenho que pensar, isso vai ser bênção para a minha família? Isso vai trazer paz para a minha casa? Isso vai trazer saúde? Isso vai ser uma coisa que nós vamos nos alegrar? Porque nem sempre nossos filhos, quando até são pequenos, eles podem não concordar com alguma decisão que você está para tomar. Mas você que é adulto, você sabe que é o melhor. Então, se é o melhor, Deus está nisso aí. E um detalhe, as pessoas que vão participar desse projeto, que vão trabalhar nesse projeto, que vão estar junto com você, né, nesse negócio que você abrir, ou que você vai abrir, ou nessa decisão que você vai tomar, eles vão ser abençoados também? Vão. Então, toca para frente que é benção. Amém? É esse o entendimento que a gente tem que ter. Porque geralmente as pessoas, sabe, até quando uma trabalha numa cidade e a outra trabalha em outra cidade, eu digo, nunca é bom isso para a família. O casal tem que estar junto. Tem que estar morando e trabalhando no mesmo lugar. É muito ruim, sabe? Quando um mora num lado e o outro mora no outro. Isso geralmente não dá certo. Em alguns casos pode até dar, mas geralmente isso não é bom. Por quê? Porque a família tem que estar junto, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os filhos, tem que ser bom para as pessoas. E o quarto princípio, essa atitude, essa decisão que você está prestes a tomar é uma expressão de amor? É amor? É realmente você, sabe, você ama fazer isso? Seu coração está nisso? Porque se seu coração não estiver nisso, não é bom, sabe? Porque nós nunca podemos substituir, primeiro, o poder de Deus, e a segunda coisa é substituir, sabe, a sensibilidade humana numa decisão. Toda pessoa que eu vi fracassar na vida, ela não estava de coração naquilo. Ela estava ali por outro motivo e não estava de coração. Deus não tem como abençoar uma coisa, sabe, que você não coloca o coração ali naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar o coração na família que você está construindo, você tem que colocar o coração, sabe, na empresa que você está construindo, você tem que colocar o coração no ministério que Deus te deu, você tem que colocar o coração. E Deus vê e abençoa segundo a intenção do coração. Eu deixo essa palavra para você, espero que essa palavra, sabe, já tenha lhe ajudado aí a tomar uma decisão da maneira de Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tivemos a academia hoje, a academia está fervendo, e você não pode ficar de fora. Amém? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho um comunicado importantíssimo às 6 da manhã
para quem não é aluno da academia aqui no Global. Para quem não é aluno da academia aqui no Global, eu tenho um anúncio amanhã importantíssimo e você não pode perder. Olha só, esses aqui são os nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntos, os dois têm mais de 700 orações e você pode adquirir para começar seu dia já com Deus, na presença de Deus, fazendo suas orações. Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br, certo? E quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91 e você que ainda não conseguiu baixar a planilha, vai lá no meu site e baixa. Não conseguiu baixar? Faz a planilha em casa. Ó, tá aqui, ó, bate um print da tela e faz exatamente como esse aqui. Faz numa folha em branco, ok? Mas não deixa de fazer a sua planilha da vida extraordinária. Em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários assim: minhas decisões serão da maneira de Deus. Amém? E domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na IEGNE, aqui de Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Domingo agora, 9 horas da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti, em uma só fé, em um só Espírito, todos os nossos pedidos de oração. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de resposta. Todos os pedidos que estão sendo feitos, nós colocamos diante de Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, as nossas petições. Pessoas de todo o mundo estão orando conosco nesse momento. E nós profetizamos a vida extraordinária, o poder de Deus, a liberação sobrenatural do Senhor. E declaramos vida. Declaramos a vida extraordinária, a vida abundante de Cristo Jesus sobre cada um dos nossos pedidos de oração. E eu te peço, Pai, toca com Teu poder neste lar. Leva embora, Pai, tudo aquilo que oprime esse lar, tudo aquilo que aflige essa casa, que aflige essa família, que isso vá embora. Toca com o Teu poder, Pai, e traga vida. Vida a este lar, vida a essa casa. Em o nome de Jesus Cristo, e eu oro em especial hoje, Senhor, pelas famílias, para que dentro das famílias haja unidade, haja amor, haja, Senhor, cumplicidade, que as brigas acabem, os desentendimentos acabem, todas as perturbações cessem, e que a vida de Deus toque nessa pessoa. Oro também para que um avivamento comece dentro desse lar. Em nome de Jesus, que todos sejam salvos e conheçam a Jesus Cristo. Oro também por portas abertas. Oro, Pai, para que o Senhor libere das Tuas promessas, do Teu sobrenatural, dos milagres na vida dessa pessoa e na sua casa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça e toque-a com Teu favor. No nome de Jesus, e que a unção de Deus quebre todo o jugo agora. A unção de Deus despedace espiritualmente a opressão espiritual. E que todo mal que entrou nessa casa, toda a opressão, nós damos uma ordem: mal, escuta aqui, acabou para você, sai em nome de Jesus. A luz de Jesus Cristo está nesse lar. A presença de Deus está sobre nós. E nós invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais e que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Paz.